está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos, por mais esta gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede. Meus irmãos, graças estamos dando a Deus, irmãos, por todas as bênçãos, vitórias que o Senhor tem concedido à sua amada igreja. É bom demais ver os irmãos, é bom demais nós reiniciarmos, irmãos, a nossa escola dominical neste domingo glorioso que o Senhor nos concede. Nós estamos aqui, irmãos, esperando os irmãos, aguardando os irmãos, mas alguns já têm entrado aí e nós não queremos também prolongar demais a live, né? Mas louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos, que em todo o tempo têm comparecido, irmãos, e participado das escolas bíblicas dominicais, mesmo através da live. Hoje nós vamos falar, irmãos, dia 24 de maio de 2020, a lição de número 8, os edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Nós vamos então falar, irmãos, sobre toda a edificação, irmãos, da nossa fé está constituída no testemunho dos profetas e no fundamento dos apóstolos. O texto áureo, irmãos, está em Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós vamos ver aqui, irmãos, um conceito bastante interessante, que é a comparação, irmãos, de todo o fundamento do Evangelho comparado ao fundamento de um edifício. Nós vamos olhar aqui, irmãos, alguns ensinos que comparam a construção do edifício à construção do Evangelho nas nossas próprias vidas. Nós vamos ver que as construções antigas, elas não eram feitas como essas que a gente conhece hoje, onde o camarada vai lá, faz uma valeta no chão, enche de concreto. Eles não faziam assim. Eles utilizavam pedras desde o princípio da construção até o seu final. E as pedras mesmo serviam de alicerce para toda a estrutura de pedras que subiria das paredes dos prédios. E nós vamos ver ali qual que era então a pedra fundamental, a pedra angular, e vamos entender este conceito. Verdade prática, irmãos, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A pedra basilar, então, é aquela pedra que serve de base, aquela pedra que serve para sustentação de todo o peso que virá na construção. Bom, a leitura bíblica em classe, a leitura bíblica diária, nós fizemos na segunda-feira, Efésios 2, versículo 13 a 19. Cristo formou um povo novo, a igreja, por meio do sacrifício vicário. Nós vamos ver, irmãos, que
quando a igreja nasce, é também constituído um novo povo sobre a face da terra. Este novo povo, chamado igreja, é a união de gentios, é a união de judeus e gentios. Era a união daqueles que não tinham acesso à presença de Deus com aqueles que eram privilegiados de estarem na presença de Deus. Na terça-feira, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, o poder de Deus não está escrito a qualquer construção humana, ou não está restrito, né? Então nós vamos ver aqui que desde a antiguidade os profetas já diziam que todo este poder de Deus, ele não pode ser guardado dentro de uma casa, dentro de um prédio. As construções não podem conter a presença de Deus, porque a Bíblia diz em todos os profetas que o nosso Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita no coração do homem, o templo que ele mesmo fez com as suas próprias mãos. Quarta-feira, Atos dos Apóstolos 7, versículo 48 e Atos 17, 24. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Aqui se confirma então o que os profetas diziam, os apóstolos vêm reiterar, dizendo o seguinte: o nosso Deus, ele não habita em templos feitos por homens, mas ele habita em homens, templos feitos pelas próprias mãos do nosso Deus. Na quinta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21 e 22, os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, da morte e da ressurreição de Cristo. É muito importante, irmãos, nós pegarmos essas três definições que eram imprescindíveis para que se chamasse alguém de apóstolo. Primeiro, todo apóstolo, ele precisava ter sido testemunha ocular do ministério de Cristo Jesus. Ele precisava ter presenciado ou participado em algum momento da morte de Cristo Jesus. E também precisou presenciar a ressurreição de Cristo Jesus. Então perceba, meus irmãos, que quando hoje nós ouvimos falar de apóstolos, estes tais estão equivocados. Por quê? Porque eles não participaram do ministério de Cristo. Eles não estavam lá. Eles não viram Jesus ser morto, nem tampouco presenciar a ressurreição. Os apóstolos sim. Então, para ser apóstolo, precisa pelo menos ter esses três requisitos. Na sexta-feira, Isaías 53, versículo 1 ao 12, Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Então, nós vamos perceber em toda a extensão do livro do profeta Isaías que ele vem anunciando a Cristo Jesus e ele vem já, irmãos, colocando ali, de certa forma, os fundamentos que existiriam desde o nascimento de Cristo até a sua morte. O profeta Isaías é o profeta chamado messiânico, pois é o mais completo no que diz respeito a profecias anunciando a vinda e a vida de Cristo Jesus sobre a terra. Sábado, João, capítulo 14, 23 e 1 Coríntios 3,16. Cristo é a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Então a base de sustentação de cada templo era ali, irmãos, fundamentado em cima de uma pedra principal. E na vida do crente não é diferente. O que sustenta a vida do crente tem que ser Cristo Jesus. Esta é a pedra de sustentação da vida do cristão e não há outro fundamento que possa sustentar a vida do crente em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 20 ao versículo de número 22, e em Mateus também, no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu as chuvas,
e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquela que ouve estas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então nós vamos observar aqui, irmãos, que toda casa cujo alicerce é sólido, dificilmente, irmãos, a chuva, ou os ventos, ou o tempo ruim vai derrubá-la. Mas aquela casa, irmãos, que é feita com estacas fincadas direto no chão, qualquer chuva e água que passar por ela remove os alicerces e a casa vem à ruína. Assim também a vida do crente. Se nós não tivermos um alicerce firmado em Cristo Jesus, qualquer vento de problemas, qualquer luta que se levante contra a nossa vida, pode trazer a cada um de nós o prejuízo, o dano de nós cairmos. E quantas são as vidas que estão caídas hoje porque não colocaram Cristo Jesus como seu verdadeiro alicerce. Pessoas que viviam debaixo da graça de Deus, mas que em algum momento tiraram esse alicerce e aí vieram a ruir. Pessoas que caíram na fé porque deixaram de lado a pedra principal de esquina, que é a pedra angular chamada Jesus Cristo. Irmãos, o objetivo da nossa lição de hoje é explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo ele habita em nós como pessoas. O templo do Espírito Santo de Deus, então, foi substituído de tabernáculos e igrejas para a igreja corpo de Cristo. Eu e você passamos a ser, então, o tabernáculo ou o templo ou o santo dos santos, que fica mais correta a expressão. Apresentar o fundamento da igreja como doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Então, em segundo plano, nós temos que guardar aqui que tudo que nós cremos e sabemos acerca do Evangelho, primeiro veio sendo fundamentado pelo testemunho dos profetas. Todos os profetas testemunharam que viria o Messias, que viria o Salvador, que se manifestaria a nós o Salvador de toda a humanidade. E então os apóstolos confirmaram o testemunho dos profetas por aquilo que eles viram e acompanharam no ministério de Cristo Jesus, até a sua morte e a sua ressurreição. Refletir que somos templo do Espírito Santo e que devemos viver em santidade. Bom, se nós colocarmos, irmãos, que o Santo dos Santos já era um lugar dentro do templo, existia o templo que já era um lugar santo. Ali só entravam os sacerdotes, pessoas que iam fazer os trabalhos de oferta de sacrifícios, e lá dentro do templo, em um lugar à parte, lá num lugar específico do templo, existia o lugar chamado Santo do Santo, ou o lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo, nem os sacerdotes pisavam lá. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez só por ano, para ali derramar o sangue sobre a tampa da arca, a tampa do propiciatório, para que as demandas que eram levadas de Israel para Deus fossem aceitas por ele, para que houvesse perdão, para que houvesse uma manifestação de Deus em favor do povo. E esse Santo dos Santos, então, era o lugar de encontro do sacerdote com Deus e de Deus com o sacerdote. Este lugar chamado Santo dos Santos, lugar de encontro do sacerdote com Deus, hoje ele é a minha vida. O lugar de encontro com Deus é em mim. Não é mais no templo, não é mais numa casa construída, não é mais num lugar estabelecido. Nós, quando nos reunimos na igreja, quando nós nos reunimos no templo, nós estamos, irmãos, nos reunindo para adorar a Deus, mas lembrando sempre de que eu já estou indo para um culto aonde Deus está sendo levado em mim. Muitas vezes a gente cantava aquele corinho que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava.
Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Mas na verdade, irmãos, está errado. Quando nós chegamos à igreja, ele chega conosco, ele não está lá. É diferente de um centro espírita. Quando alguém vai ao centro espírita, eles se reúnem ali e ali eles começam a bater os seus atabaques, a fazer ali as suas oferendas, e aí então um espírito vem e se apresenta a eles. Mas no nosso caso não. No nosso caso, todos nós aqui, quando vamos a um culto, o Espírito de Deus já está em nós. Ao nos reunirmos ali, esta manifestação do Espírito de Deus que há em nós, ela é clara, é evidente e é sentida por todos. Não porque quando nós nos reunimos o Espírito de Deus desceu na casa, mas porque quando nós nos reunimos, nós manifestamos o Espírito que já está em nós. Cada um de nós já temos este Espírito Santo de Deus dentro de nós e somos para ele como um templo, como um santo dos santos, aonde ele veio habitar. Ele faz morada em nossas vidas. Muito bem, meus irmãos. Sendo assim, a introdução do texto, ele vai dizer o seguinte: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Então vamos guardar isso, que lá na cruz do Calvário, Cristo fez uma junção. Ele pegou dois povos que eram distintos e muitas vezes até opostos, porque o judeu sempre foi muito exclusivista. O judeu sempre teve, irmãos, esse privilégio de adentrar o templo e sempre proibiu os gentios de entrar no templo. Os irmãos se lembram, na lição passada, existia uma parede que fazia a separação dos gentios para os judeus. Eles não podiam passar esta parede. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, não só a parede do templo caiu, como a parede de inimizade entre esses dois povos também foi desfeita na carne de Jesus. Isto é, quando nós olhamos para esta verdade da palavra de Deus, lá na cruz do Calvário, Jesus uniu judeus, gregos, gentios, todos os povos foram feitos um só. A partir do momento que eu aceito esta nova aliança em Cristo Jesus, que foi feita lá na cruz do Calvário, nós nos tornamos um povo específico. Que povo específico é esse? Aquele que a Bíblia chama de zeloso, especial, de boas obras. É a igreja de Cristo Jesus. A igreja passa a ser um povo específico. Lembra que Pedro vai escrever lá nas suas cartas, na sua epístola, que outrora não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Outrora nós não éramos ninguém, mas agora somos povo adquirido do Senhor, propriedade peculiar de Deus. Ele nos fez povo seu. Isso é um privilégio, irmãos, que nós gozamos em ser igreja de Cristo Jesus. Muito bem. A Bíblia então vai falar aqui no tópico 1, parágrafo 1, um edifício espiritual, o santuário judeu. Vamos lembrar, irmãos, que este santuário judeu, a princípio, ele era um tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma estrutura que se montava e desmontava-se e podia se transportar para qualquer lugar. Lembre-se, os irmãos, que Moisés, quando tira o povo do Egito, eles ficam ali no deserto, andando de um lado para o outro por 40 anos. Então existia uma necessidade deles se ajuntarem, deles se reunirem, deles adorarem a Deus. E esta necessidade foi atendida por Deus na construção do tabernáculo. Quando eles construíram o tabernáculo, os irmãos se lembram bem, esse tabernáculo ele era sempre montado no centro de Israel, com 3 tribos à sua frente, 3 tribos à retaguarda, 3 tribos à direita, 3 tribos à esquerda. Então, sempre no centro ficava o tabernáculo. O povo vinha adorar a Deus, trazia os seus animais para o sacrifício, e o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e lá ele oferecia o sangue em libação na tampa do propiciatório, e ali Deus então respondia às orações e trazia, irmãos, o perdão, trazia a cura, trazia a resposta que o povo necessitava. Isto aconteceu, irmãos, por muito tempo, até que Salomão, então, ele faz o primeiro templo dentro da própria Jerusalém. Davi manifesta o desejo de fazer o templo, era um sonho de Davi
ter uma igreja, um lugar onde o povo pudesse se reunir para adorar a Deus, tivesse ali uma referência de adoração, e o Templo de Salomão foi uma referência mundial. Só que agora não era mais um templo montável e desmontável. Era um templo fixo na própria cidade de Jerusalém, pois agora eles já estavam habitando a terra que Deus havia prometido. Esse templo é destruído, é refeito de novo no templo de Zorobabel. Eles levantam um novo templo, não tão suntuoso, não tão bonito, não tão especial como era o de Salomão, mas lá em Ageu ele vai dizer assim: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por quê? Porque o povo aprenderia que a importância não estava no templo, mas na presença de Deus que se manifestava no templo. E a partir de então, este templo é derrubado também. Quando o general Tito ele entra em Jerusalém, ele derruba o templo e ele cumpre uma palavra de Cristo dizendo que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra. E eles destruíram tudo, eles moeram cada pedra do templo. Para quê? Para que o povo judeu não ficasse se vangloriando, como eles faziam, dizendo lá, templo do Senhor, quem o derrubará? Quer dizer, a confiança deles estava tão grande no templo que eles acabavam adorando o templo ao invés de adorar a Deus. Quando o templo caiu por terra, aí então o conceito que todos os profetas vinham dizendo, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita no homem, que é o templo feito pelas mãos de Deus, esta palavra se cumpre. Percebe então que no parágrafo 2 aqui, o santuário cristão. Observe aqui, ó. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Percebe então que toda a construção que foi sendo trabalhada, desde o tabernáculo até os templos de Jerusalém, e hoje eles têm lá suas sinagogas, que têm a mesma função, para nós, igreja, nós ficamos, irmãos, tendo este conhecimento através dos ensinos de Cristo, que o templo, lugar, prédio, onde a gente se reúne para adorar a Deus, não é tão mais importante quanto a nossa própria vida. A minha vida como templo do Espírito Santo de Deus é que é uma casa em permanente construção. Todos nós, como crentes em Cristo Jesus, sendo templo, habitação do Espírito Santo de Deus, nós temos que ter em mente que em todo o tempo da nossa existência, nós estamos debaixo de uma constante construção da parte de Deus. Nenhum de nós, como crentes, estamos prontos. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia até chegarmos à estatura de varão perfeito, até chegarmos, irmãos, à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então observe, meus amados queridos irmãos, o ponto central deste assunto que nós estamos falando agora, ele diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Então vamos imaginar o seguinte: eu estava dizendo que as construções de hoje, nós fazemos no chão algumas valetas, alguns buracos, se chama baldrame, sapatas, né? Os irmãos que trabalham na construção entendem bem essa linguagem. Ali se coloca ferros dentro, enche de concreto e ali se forma uma estrutura sólida, uma estrutura que sustente todo o peso do prédio que vai vir depois sendo edificado, sendo levantado. Lá no passado não existia concreto, não era feito de concreto. Não tinha ferro para você colocar dentro da estrutura de concreto, esperar secar. Não era assim que era feito. O que eles faziam? Eles iam às pedreiras, eles cortavam grandes pedras. Quando eu digo grandes pedras, para os irmãos terem uma ideia do que era uma pedra basilar, uma pedra que servia de edificação para um prédio, para uma casa como as nossas, muitas vezes essas pedras tinham a largura de 16, 15, 12 metros de largura. Então imagine, irmãos, que um cômodo da sua casa era uma pedra só. E eles cortavam essa pedra e lapidavam essa pedra e deixavam como se fosse um bloco gigante, maciço de rocha pura, trazia-se para o lugar onde ia ser a construção e colocava-se isso no chão. Então imagine quem é que vai remover, irmãos,
uma pedra de 12 metros quadrados, imagine um cômodo da sua casa inteiro, como uma rocha sólida, sendo removida para um lugar e sendo depositada no chão. Você pode colocar o que quiser em cima dessa pedra, que ela não vai se mover para canto nenhum. Nem com terremoto muitas vezes não caía. Percebe, irmãos, o que quer dizer aqui o texto pedra angular? Então, pedra angular é aquela pedra fundamental para as construções de antigamente. Todas as construções precisavam ser edificadas em cima de uma pedra que sustentasse todo o peso que viria depois na construção do prédio. Os irmãos estão compreendendo isso aí? Muito bem, meus irmãos. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Então observem, meus irmãos, que os engenheiros daquela época, quando eles iam construir o templo, a casa, o edifício que eles fossem fazer, ele precisava acompanhar a retirada das pedras lá na pedreira. Então, quando eles iam quebrando aquelas pedras enormes, eles iam tirando da pedreira, eles iam colocando lá em algum canto, iam espalhando lá, até que vinha um engenheiro e dizia assim: esta pedra serve para ser a pedra angular, essa daqui serve para ser aquela pedra que vai ser a base de sustentação. Os engenheiros é que faziam este papel. E quando eles iam lá, eles começavam a selecionar essas pedras. E é interessante que Flávio Joséfo vai dizer que na tradição, na história, eles cortaram as pedras, e quando cortaram uma determinada pedra, o engenheiro disse assim: não, essa pedra aí, não, deixa isso aí para lá, essa pedra não deu certo não, deixa essa pedra num canto aí e tal. E começaram a levar as pedras que seriam utilizadas para a edificação do templo. E começaram a levar as pedras, foram levando, foram juntando as pedras, mas não dava-se início à construção. Por quê? Porque não acharam uma pedra de sustentação. Não existia ali, nas pedras que eles levaram, alguma pedra que fosse forte, grande, suficiente para suportar o peso daquela construção. Quando, de repente, alguém disse assim: mas espera aí, nós tiramos uma pedra que vai se encaixar perfeitamente aí. E eles disseram assim: mas qual é a pedra? Aquela pedra que os engenheiros rejeitaram. Aquela pedra que os edificadores disseram que não servia é a pedra que se encaixa perfeitamente nessa construção. E aí então eles voltaram à pedreira e lá eles foram procurar essa pedra. E quando trouxeram a pedra se encaixou, meus irmãos. A pedra se encaixou perfeitamente na construção. E aí então essa pedra rejeitada se tornou a pedra de esquina, a principal pedra na edificação do templo. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? Então observe que aqui no texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer, no Salmo 118, versículo 22, que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Em Marcos capítulo 12, versículo 10, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Então a pedra principal para a sustentação da palavra de Deus, que é ensinada a nós, ou que vivemos por ela, esta pedra que sustenta toda a igreja se chama Cristo Jesus. Quando nós falamos, irmãos, que a igreja está edificada sobre o testemunho dos profetas e sobre o fundamento dos apóstolos, de maneira nenhuma nós estamos dizendo que a igreja é sustentada por apóstolos ou por profetas. Não. É pelo testemunho deles. Eles testemunhavam de quem? De Cristo Jesus. O fundamento que os apóstolos colocaram não foi das próprias vidas deles. Eles não são as colunas desse templo. Eles apontam para Cristo como sendo a sustentação do templo. Então, todas as vezes que você ouvir a expressão que a igreja é o testemunho dos profetas e fundamento dos apóstolos, quem é o testemunho dos profetas? Jesus Cristo. Quem é o fundamento dos apóstolos? Jesus Cristo. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse,
aponta como Cristo Jesus sendo a pedra angular da igreja, a sustentação de toda a igreja. Haja visto, irmãos, que há um texto na Bíblia que os católicos confundem muito, que é quando Jesus chama Pedro e diz para Pedro que ele entregava a chave da igreja nas mãos de Pedro. E aí alguém diz assim, então a igreja está fundamentada em Pedro. Não, de forma nenhuma. O texto ali vai seguir dizendo o seguinte, Pedro, próprio Cristo falando com o apóstolo Pedro, ele diz assim, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Quando ele fala de Pedro, ele fala de um fragmento de rocha. E quando ele fala da edificação da igreja, ele diz que a igreja tem que estar edificada não num fragmento, mas na rocha inteira. E quem é a rocha? É Cristo Jesus. Todos os salmos, toda a Bíblia aponta para Cristo como sendo a rocha de sustentação da igreja. Então a base da igreja não pode ser outra senão Cristo Jesus. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Então observe, meus irmãos, que o texto que nós lemos inicial, aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27, ele vai nos mostrar que se nós tivermos a nossa vida sendo edificada, os nossos valores sendo construídos em cima dos valores que foram ensinados por Cristo Jesus, o próprio Deus nos assemelha a um homem prudente, porque ouvindo a palavra nós colocamos em prática. Agora, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, não dá atenção, não escuta, não ouve, não guarda no seu coração, este homem é comparado ao insensato. Por quê? Porque certamente a sua vida ruirá debaixo de destruição, pois não segue os fundamentos que Cristo ensinou. A síntese do tópico 1, então, irmãos, em Cristo, um novo conceito de santuário é constituído ou é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. Bom, eu espero que os irmãos tenham entendido o que é a pedra principal, a base da construção, e se Cristo é a base da construção, o edifício que está sendo construído fala a respeito à nossa própria vida. A construção desse edifício depende de mim e depende de você. A base, os fundamentos, aquilo que firma a construção já foi colocado. É Cristo, não muda, isso daí já está afirmado. Agora, como a construção vai se dar, que tipo de edifício vai ser construído, isso depende de mim e depende de você. Perceba que nós temos diversas congregações no nosso setor. Cada uma delas tem uma aparência diferente. Porém, ao entrarmos na congregação, nós vamos ver que todos os pastores ensinam da mesma maneira. Nós temos uma liturgia de culto, nós começamos o nosso culto de uma maneira, nós terminamos da mesma maneira. Todos nós trabalhamos de forma igual. Por quê? A edificação do templo pode ser diferente, mas o fundamento jamais poderá mudar. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então, no tópico 2, no parágrafo 1 aí, o fundamento dos apóstolos e profetas, o conceito de apóstolo. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser salvador do mundo. Então observe que quando nós falamos dos apóstolos, nós estamos falando de uma escolha especial de Deus, para que estes homens fossem mensageiros no anúncio de um novo começo, de um novo povo, que era a igreja de Cristo Jesus. Para que se formasse esse povo novo, chamado igreja, esta seleção de Deus desta terra, chamada igreja, ele também escolheu 12 pessoas em especial para que começasse a lançar os fundamentos. Ele sabia que ali havia começado um novo povo. A igreja estava se iniciando. Esta igreja que está se iniciando, ela precisa iniciar-se com alicerces fundamentados e fortes. Quais eram os alicerces que eram colocados para o fundamento desta igreja? Cristo Jesus.
Aqueles apóstolos missionários, enviados de Deus, que vieram com a missão de mostrar-nos, irmãos, quais eram os ensinamentos de Cristo, estes apóstolos é que vieram dando o fundamento, o ensinamento principal, que jamais pode ser removido da igreja. Quem colocou foi os apóstolos. E colocou baseado em quê? Primeiro, baseado no testemunho dos profetas. Tudo que os profetas vieram anunciando desde Gênesis até Malaquias, tudo que a gente conhece do Antigo Testamento, os profetas vieram anunciando acerca de Cristo. Os apóstolos reúnem todo o testemunho que estes profetas deram acerca de Cristo. E andando com Cristo, participando do seu ministério, chegando a presenciar a sua morte, também a sua ressurreição, cumprindo neles a promessa de Deus do derramamento do Espírito Santo, eles então estão embasados, eles estão, irmãos, alicerçados para lançar os fundamentos da igreja. Assim, irmãos, o fundamento da igreja foi dado por Cristo Jesus como responsabilidade a estes apóstolos. Apóstolos, então, são enviados e mensageiros com uma única e exclusiva finalidade: fundamentar os princípios da igreja, dos quais ninguém que edifica depois desses princípios lançados pode mudar o fundamento. Amém, irmãos? É muito simples nós pensarmos nisso, se compararmos realmente com uma construção. Se nós, irmãos, pensarmos numa construção, ninguém consegue tirar os alicerces de uma casa. Depois que você fez os alicerces da casa, os alicerces são aquilo que vão embaixo da terra para sustentar o peso da construção. Depois que você construiu em cima, você não mexe mais no alicerce. Não tem como remover. Porque se você remover o alicerce, toda a construção vem abaixo. Se você tirar uma coluna de sustentação da tua casa, você põe em risco a laje ceder. Assim é o fundamento da palavra de Deus. Se você tirar Cristo deste fundamento, logo toda a estrutura vai ruir por cima de você. Então observe, irmãos. Desculpe, irmãos. Observe então, irmãos, que neste conceito os apóstolos vieram fundamentando a palavra em cima de todo o testemunho dos apóstolos, comprovando esse testemunho na própria vida de Cristo Jesus e fazendo, irmãos, notória a nós como igreja todos os ensinamentos que estavam contidos na palavra que Cristo ensinou. A doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Então observe, irmãos, que quando nós falarmos de base da igreja, nunca, jamais, nós podemos dizer que nós estamos fundamentados nos apóstolos. Não é nos apóstolos que nós fundamentamos a nossa fé. Não é tampouco nos profetas. Nós fundamentamos a nossa fé no que os profetas ensinaram e no que os apóstolos ensinaram. Então a fundamentação da nossa fé não está em profetas e muito menos em apóstolos. A nossa fundamental pedra de sustentação da nossa fé se chama Cristo Jesus, ensinado pelos apóstolos e pelos profetas. O ensinamento dos apóstolos, o ensinamento dos profetas é que é a base para a nossa fé. O testemunho dos profetas. A palavra grego profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indicam tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Observe bem, quando nós lemos essa palavra profeta no Novo Testamento, você pode associar ela diretamente a apóstolo. Por quê? Porque profeta, irmãos, é o intérprete da revelação da palavra de Deus. Quem revelou os conteúdos da palavra de Deus para nós foram os profetas. Que profetas?
tanto os do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que são chamados apóstolos. Então, profeta no Novo Testamento você pode relacionar diretamente aos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que trouxeram para nós a revelação e a interpretação de toda a palavra de Deus. Aquilo que era obscuro, oculto, estava encoberto para nós, a revelação destas verdades da palavra de Deus foram trazidas a nós através dos apóstolos, fundadores da igreja cristã. Eles são os fundadores porque lançaram os alicerces, mas o fundamento, uma coisa é ser fundador, outra coisa é ser o fundamento. Os fundadores são os apóstolos, o fundamento é Cristo Jesus. A base que sustenta sempre vai ser Cristo Jesus. Então observe que ele vai dizer aqui: assim os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Então todos eles só vieram mesmo para colocar os alicerces. A igreja agora está sendo construída por cada um de nós. Síntese do tópico 2. A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo Jesus, o Senhor, o seu fundamento e a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas da Bíblia. Então, todo o fundamento da igreja é o testemunho dos profetas e a edificação ou ensino fundamental dos apóstolos no que diz respeito à revelação da palavra de Deus. Deus foi revelando aos profetas do Antigo Testamento os detalhes desta promessa messiânica. Nem todos os profetas tinham conhecimento de toda a verdade que nós conhecemos hoje. Aos poucos, Deus foi revelando a cada profeta assuntos relacionados a Cristo Jesus, que quando nós somamos estes assuntos, vem a compreensão total do que Cristo viria a ser. Os apóstolos, então, reúnem todas as informações que os profetas foram tendo ao longo da vida e ali trazem, irmãos, a verdade que estava como um quebra-cabeça desmontado. Os apóstolos vêm, montam o quebra-cabeça para nós e revelam para nós o que era obscuro até então. Tópico 3. Edificados para a morada de Deus. Parágrafo 1. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Então observe, irmãos, que quando uma vez que o alicerce foi colocado, que Cristo foi fundamentado como uma base que vai sustentar o nosso crescimento, nós como crentes precisamos crescer bem ajustados para que nós possamos nos tornar um edifício. Ora, se a minha vida é tida como templo do Espírito Santo de Deus, eu preciso, irmãos, melhorar a cada dia as acomodações desse templo. Perceba que todos nós somos templos em construção. Nenhum de nós estamos prontos já. Todos nós somos um edifício em construção permanente. Nós só vamos parar de construir o dia que morremos. Quando nós morremos é porque alcançamos a perfeição. Perceba aqui então, irmãos, que todo edifício cresce bem ajustado. É interessante nós observarmos, irmãos, a palavra de Deus, quando Paulo diz assim: uma vez colocado o fundamento, o edifício pode começar a ser construído. Agora, cada um que vai construir esse edifício precisa ver bem como vai construí-lo. Se com pedra bruta, se com pedras preciosas, se com ouro, se com prata. O que você vai colocar na sua construção é responsabilidade sua. Você, como templo do Espírito Santo de Deus, participante desta base que é Cristo Jesus, você vai levantar o seu edifício. Esse seu edifício vai ser feito de quê? É você quem vai definir. E quando nós falamos desta construção, as pedras que estão sendo lançadas, e aqui ele coloca aqui: veja cada um como vai edificar o seu edifício. Se com pedras preciosas, se com ouro, se com prata. Isto está falando das obras que nós estamos fazendo. Quando nós falamos de prata, nós falamos, irmãos, sempre de alguma coisa relacionada à redenção, à salvação,
anúncio da palavra de Deus. Quando nós falamos de ouro na obra, nós falamos de tudo aquilo que fazemos para a glória de Deus. Se a minha vida está sendo edificada em Cristo, o que é que eu tenho feito efetivamente para a glória de Deus? Quando a Bíblia fala de pedras preciosas, fala das boas ações que nós fazemos às pessoas. Uma cesta básica que doamos, uma oferta que entregamos, uma ajuda, um socorro. O que a gente pode fazer em prol de alguém é tido como pedra preciosa. E a edificação do templo, eu vou ver como edifica a minha própria vida. Quando você olha para mim e fala de mim, que testemunho você vê em mim? O testemunho que você carrega é o tipo de edificação que você está fazendo. Então observe que todos nós, como edifício bem ajustado, nós precisamos crescer nesse edifício, nós precisamos expandir a nossa vida. Templo santo do Senhor. Então observe que se eu estou em construção, existe um lugar neste templo chamado Santo dos Santos. Lembra lá do tabernáculo? Existia o Santo e o Santo dos Santos. Lá na igreja de Jerusalém, também existia o átrio exterior, onde ficavam os gentios, para dentro da parede, os judeus, e lá dentro do templo, o lugar onde o sumo sacerdote oferecia o seu sacrifício. Assim também é na nossa vida. Na nossa vida tem espaço para tudo, irmãos. Tem espaço para o trabalho, tem espaço para a escola, tem espaço para o namoro, tem espaço para a esposa, tem espaço para os filhos, tem espaço para a igreja, tem espaço para tudo. Mas existe um lugar que precisa estar, irmãos, intacto, reservado para Deus. Qual é o lugar da sua vida que está reservado para Deus? Quantas pessoas, irmãos, já não têm mais reservado um horário, um espaço, um momento para estar com Deus? Nós, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de muitos de vocês que estão aí agora nos ouvindo, porque você decidiu edificar a sua vida tendo um lugar chamado Santo dos Santos, que é este lugar que você reservou para encontrar com Deus, para estar com Deus. É este momento que você para, é estes minutos que você fica nos ouvindo. Tudo isso, irmãos, é parte da sua edificação. É como você está construindo o seu templo, chamado Templo do Espírito Santo de Deus. Então, o Templo Santo do Senhor é uma palavra que é usada para templo e o vocábulo naon, que designa recinto interior ou lugar santíssimo. Irmãos, a minha vida precisa ser este lugar santíssimo. Não é o lugar que nós nos reunimos lá, é a minha vida em todo o tempo. Aqui existe um lugar onde Deus pode habitar em todo o tempo. A casa é dele, ele entra, ele fica, ele permanece, ele sai. Tudo é da vontade de Deus. Agora, o que precisa acontecer em mim e em você é que a casa esteja sempre limpa e sempre pronta para receber ou para estar alojando ou guardando ou recebendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador através do Espírito Santo de Deus. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Deus está em nós e é por meio do Espírito Santo. Observe então no parágrafo 3 aí da lição, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indica lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Irmãos, quando o judeu queria ter uma maior intimidade com Deus, para onde ele ia? Para o templo. Hoje, quando eu quero ter uma maior intimidade com Deus, para onde eu vou? Para lugar nenhum. Aonde eu quiser eu vou ter essa intimidade com Deus. É eu dobrar os meus joelhos e a intimidade começa. Eu falo com Deus lavando louça, falo com Deus dirigindo, falo com Deus na condução, falo com Deus quando estou lá no trabalho. Você fala com Deus aonde você quiser e estiver, porque aonde você estiver, a presença de Deus se fará com você, porque Ele habita na sua vida. Assim como o judeu sempre ia ao templo para ter lá a manifestação da presença de Deus, no dia de hoje, Deus se manifesta na minha e na sua vida. Por isso há, irmãos,
aí o cuidado de como nós devemos trabalhar na edificação do templo chamado Minha Vida e Sua Vida. A base nós já sabemos, é Cristo Jesus. Essa nunca vai mudar. Tudo o que nós fizermos tem que estar fundamentado nos ensinamentos de Cristo Jesus. Como é que eu vou edificar esta casa? Como é que eu vou fazer crescer esse edifício? Bom, a minha visão aqui deve ser a mesma que a sua. Nós vamos edificar a nossa casa baseado nos ensinamentos de Cristo Jesus. Como Cristo reage a determinada situação? O que Cristo pensaria acerca de determinada coisa? O que é que Cristo reagiria frente às acusações, às afrontas, às dificuldades? O que Cristo faria na vida dele é o que eu preciso fazer na minha vida. Eu vou edificar este templo chamado Ronaldo olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da minha fé. Aquilo que ele fazia, praticava, pensava e ensinava é o que eu tenho que fazer, praticar e ensinar. Tá certo, meus irmãos? Outro sim. Nós terminamos aqui. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo interior de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Então aqui está, irmãos, o fundamento da igreja. A igreja não é de um povo único. A igreja é a junção de todos os povos, judeus, gregos, gentios, não importa. Desde que estejam debaixo da mesma aliança, nós nos tornamos igreja, nós nos tornamos edifício, passamos a ser construídos conforme as nossas atitudes. O meu testemunho determina que tipo de edifício eu estou me tornando. Então, guarde a sua vida, dê bom testemunho, ensine a palavra de Deus e nunca se esqueça, não existe evangelho se não tiver como base Cristo Jesus. Os fundamentos que os apóstolos lançaram acerca de Cristo Jesus, ninguém pode removê-los. Qualquer igreja pode ser diferente uma da outra, mas o que não pode mudar é o ensinamento acerca de Jesus Cristo. Por que nós temos, irmãos, Assembleia de Deus? Assembleia de Deus nós temos do Brás, Ipiranga, Santos, Belém, Madureira. Nós temos, irmãos, as igrejas mais tradicionais, a presbiteriana, a batista renovada, a presbiteriana avivada, não sei o quê, e por aí vai, uma centena de infinidade de ministérios. Todos eles são vários edifícios, um diferente do outro, mas a base continua sendo a mesma, Cristo Jesus. Este é o fundamento que nós não podemos perder de vista. Amém, meus irmãos? Como cada um vai edificar, é problema de cada um. Agora, o que não pode mudar é o ensinamento verdadeiro acerca de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, outro sim. Vamos aqui, então, para a conclusão da nossa revista. Deixa eu ver só que horas são aí. Não estou conseguindo ver aqui, irmãos. Muito bem. Conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas não podem ser revogados. Então, o que os profetas e os apóstolos disseram e ensinaram não se revoga, ninguém pode desfazer. E o fundamento ninguém pode retirar, é um só. Para refletir a respeito de edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, responda: ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez? Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais e desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, uma nova raça, uma nova espécie da raça humana chamada igreja. Somos esta nova espécie humana. O que a identificação de Cristo como pedra angular remonta? Remonta o seguinte: a identificação de Cristo como pedra angular, ela aponta às profecias messiânicas em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Então você veja que a pedra rejeitada foi Cristo Jesus. Os sacerdotes, todos eles, os sacerdotes, sumos sacerdotes, Caifás, Anás, eles olharam para Cristo e rejeitaram. Só que Cristo é a
pedra que sustenta a igreja hoje. A pedra que foi rejeitada do sacerdote se tornou para nós a base de sustentação de toda a fé cristã. Qual é o significado de apóstolo? O termo apóstolo é utilizado então como enviado ou mensageiro. É uma escolha específica de Deus para que eles fossem os mensageiros da verdade dos fundamentos da palavra de Deus. Qual é o significado de profeta? A palavra profeta, então, significa proclamador e intérprete da revelação divina. Então, o profeta era nada mais nada menos do que aquele que interpretava e revelava a vontade de Deus para os homens. Segunda lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Torna-se um edifício que vai crescendo para aperfeiçoamento. Em outras palavras, ele se torna um lugar santo do Senhor. Ele se torna o templo. Todos nós sabemos, então, que somos templo do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe por estarem conosco até agora. Que o Senhor continue falando a sua vida, que o Senhor continue abrindo os seus olhos do seu coração e que o Senhor continue abençoando a família de cada um de vocês. Vamos orar nessa hora, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado no meio do seu povo. Graças te damos pela vida dos teus servos que participaram desta aula, que o Senhor continue falando no coração de cada um deles, suprindo as suas necessidades e abençoando o Senhor no decorrer deste domingo. Pai amado e santo, se assim o Senhor nos permitir, voltaremos às 18 horas, falando mais um pouco sobre as suas palavras santa e gloriosa. No nome de Jesus eu te peço, ó Deus agradecido e certo da vitória, tu vive e reina para todos sempre. Amém. Que o grande poder de Deus, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção, digo comigo. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo domingo aos irmãos. Que seja um domingo feliz e de saúde para todos os nossos irmãos. Fique com Deus, meus irmãos. Beijo no coração. Até mais.